Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai e Criador, do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, e do Espírito Santo, fonte e alma da Igreja, esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã, com a sua família. Porque bendito é o Deus que nos reúne, e reúne sempre, no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo neste dia do Senhor, o 5º domingo do tempo da Quaresma, desejando que o seu dia seja iluminado, abençoado, fortalecido pela presença de Deus. Para rezarmos melhor, ouvindo a palavra de Deus e a palavra da Igreja, clamemos a ação e a unção do Senhor que dá a vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste dia do Senhor, meu irmão, minha irmã, este 5º domingo do tempo da Quaresma, a Igreja, na sua liturgia, nos traz o Santo Evangelho. O texto do Evangelho do dia de hoje está em São João, no capítulo 12, nos versículos de 20 a 33. Ouçamos atentamente essa palavra de Deus que alimenta a nossa alma. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e disseram: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe combinou com André, e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes: Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se ele morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida perde-a, mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora sinto-me angustiado. E que direi? Pai, livra-me desta hora? Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu o glorifiquei e o glorificarei de novo. A multidão que aí estava e ouviu, dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam: foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu e disse: essa voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso. E eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim,
para indicar de que morte iria morrer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, o trecho do Evangelho do dia de hoje segue imediatamente a narrativa da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Todos parecem tê-lo acolhido quando ele entrou ali em Jerusalém. E no Evangelho de hoje, nós vemos que João começa a contar um fato histórico. Aquela multidão que acolheu o Senhor em Jerusalém com cânticos, com ramos de oliveiras, com hosanas, naquela semana ela foi se tornando escassa, foi diminuindo, foi só fogo de palha. Os que permaneceram foram justamente os estrangeiros, os gregos que vieram para a festa e pediram para ver Jesus. O primeiro ponto que é importante destacar é a presença do verbo ver no Evangelho segundo João. É extraordinário o uso que o Evangelho faz do verbo ver, que tem pouco a ver com o sentido de visão física. Ver aqui, meu irmão, minha irmã, não é simplesmente a contemplação, mas é estar diante das evidências dos fatos. O verbo grego utilizado aqui não é o verbo blepo, que significa ver fisicamente, mas é o verbo idem. É um olhar que reconhece, que se deixa surpreender. É um olhar que tenta penetrar o mistério. É um olhar que leva o indivíduo a envolver-se na fé. Então, os gregos querem ver Jesus, não só para matar a curiosidade, mas para ouvir o que ele tem de falar e acolher na fé. Esse olhar que reconhece e que abraça. É incrível que são justamente os gregos a mostrar interesse por Jesus. Eles eram prosélitos, vindos do paganismo. Eles desejavam acolher e se submeter à lei de Moisés. Eles tinham já tomado parte na religião hebraica. Queriam de fato ser membros do povo eleito, mas ainda não tinham sido oficialmente admitidos. Por isso eles deviam prestar culto, ainda do lado de fora do santuário, enquanto não fossem de fato admitidos na religião dos judeus. Tinham subido a Jerusalém para prestar culto durante a festa e, na verdade, acabam sendo atraídos pela pessoa, pela humanidade de Jesus. Eles eram capazes de ver no rosto de Cristo o rosto de Deus. Aquilo que os conterrâneos de Jesus, na sua grande maioria, não quiseram acolher, os estrangeiros foram capazes de acolher.
Isso nós percebemos já como é estranho até o agir de Deus. Deus é capaz de mover a história. Deus é capaz de mudar a história. Deus é capaz de fazer crescer. Deus é capaz de abrir expectativas, irmãos, por meios de estrangeiros, de gente de outros lugares. Sem dúvida nenhuma, essa é uma provocação à falta de sensibilidade daquelas pessoas que tantas vezes têm Deus diante de si e o ignoram. Ver profundamente é a capacidade que os gregos têm de ir para além das aparências. Uma outra expressão usada abundantemente por Jesus no Evangelho de João é chegou a hora. E vemos nesse texto essa expressão que se repete. O Evangelho segundo São João, irmãos, insiste com a palavra hora. São 26 vezes que essa palavra aparece no Evangelho de São João. E o que ela indica? Indica o tempo definido pelo Pai para o cumprimento da sua obra de salvação. Não é uma hora cronológica, por mais que nós saibamos a urgência também cronológica de nos aproximarmos de Deus, de nos deixarmos converter, de mudarmos de vida, de mudarmos a mentalidade. Mas essa hora da qual Jesus fala é rairológica, é o rairos que é estabelecido entre nós, é o tempo da graça que Jesus veio trazer. Aqueles gregos tinham vindo a Jerusalém para adorar na festa dos judeus. E em vez disso, descobriram um novo culto. Vem a hora, e é agora, diz Jesus, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Por isso, meu irmão, minha irmã, é o tempo da graça que foi inaugurado por Jesus, dentro do qual nós todos estamos inseridos, nesta nova aliança selada na sua paixão, morte e ressurreição. Essa é a hora da nova aliança que estamos vivendo. Esse é o momento propício de nos unirmos cada vez mais a Cristo e experimentarmos da graça que Ele nos proporcionou com a sua Páscoa. Esta hora não é um pedaço de tempo limitado e determinado, mas é a dimensão que caracteriza o tempo todo. É a qualidade de toda a história da salvação. Jesus é o rosto de Deus, acessível no tempo do amor. Em nossa experiência de amor, somos chamados então a aceitar, a acolher a sua hora, que é agora. É Kairos. Que Jesus nos ajude então a vê-lo profundamente, acolhê-lo profundamente e fazer a experiência da hora que já chegou, nos aproximando sempre mais dele. E que Nossa Senhora reze por nós. Amém. E o céu em recompensa um dia me darão. Vós sois